Olá, estamos iniciando mais uma aula do curso Revit e hoje nós vamos criar as telhas de fibrocimento e também inserir as calhas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é trazer aqui para dentro do... Deixa eu abrir a pasta correta. Aqui para dentro do Revit, as nossas famílias. Então, esses itens, você pode selecionar todos ao mesmo tempo e trazer até ele atualizar dentro do nosso arquivo. Agora, a gente precisa diminuir cada um desses telhados. Se o seu estiver oculto, né? Você pode habilitar aqui nesta lâmpada, vai aparecer em rosa. Então, você seleciona esses três telhados e clica em desocultar categoria ou desocultar elemento, tá? Como o meu está ativo, ele não habilitou essa opção. Então, vou fechar aqui este modo e vamos para a laje superior. Então, aqui tem dois elementos ocultos. Então, vou selecionar este e vamos desocultar elemento. Vou mudar aqui o modo de visualização. Eu posso selecionar um deles, clicar em editar perímetro. E com a ferramenta alinhar, a gente vai alinhar aqui com o final da tesoura, tá? Remover restrições, nós havíamos colocado restrições, então nesse momento já podemos tirá-las. Então aqui, remover também. Vou finalizar. E agora podemos fazer o mesmo com este telhado. Então seleciona ele, editar perímetro. Aqui eu já tenho um lado que está alinhado com o final da tesoura, tá? Então nós vamos fazer nesses dois lados que estão opostos ao primeiro. Mas você provavelmente irá precisar organizar esse lado também. Podemos fechar o cadeado, né, para ficar melhor no controle de movimento dos materiais. Aqui em cima, na cobertura, nós vamos revelar o telhado também. Então, eu seleciono ele aqui, desocultar elemento, alterar o modo. Agora eu posso selecionar ele. Ele está fixado, então eu preciso tirar o pino desse telhado para editar o perímetro. Então, agora sim, nós vamos alinhar com o final das tesouras. Aqui, um pouquinho mais difícil para selecionar a lateral, mas qualquer coisa é só mudar, assim, a tesoura e usar a tecla Tab para auxiliar. Então, remover restrições, vou fechar aqui. E agora, deste lado. Remover restrições, vou fechar também, modificar e concluir. Vamos visualizar como que está no 3D. Aqui já tem os espaços para colocar, então, a calha, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é colocar a calha. Caso tenha que ajustar as tesouras, vamos fazer na sequência. Então, aqui, gente, para incluir a calha, ela é um perfil que nós acabamos de carregar. Então, se você descer aqui no navegador do projeto, abrir a aba de famílias e procurar perfis, quando habilitar essa função, irá aparecer todos os itens de famílias que já estão no nosso template. Então, nós carregamos esta calha aqui, tá? Então, se eu abrir, ela já tem uma dimensão de 125 por 125. Ela é muito pequena, essa calha. Então, nós podemos já editar ela. Vamos renomear para mudar, né, a classificação, ou podemos até duplicar o modelo. Então, duplicar. Vamos colocar uma de base 300 e de altura 200 milímetros. Então, aqui, a profundidade é a base, perdão, a profundidade é a base e a altura é esses 20 centímetros. Ok, já temos aqui o segundo tipo. Nós vamos aqui em telhado, precisamos clicar nessa seta, telhado calha.
porque nós vamos selecionar uma linha e implementar essa calha. Aqui, vamos em editar tipo para mudar o perfil que tem dentro dessa família. Então, é uma família dentro da família. É o perfil calha, que é apenas o desenho da lateral, né? Que é muito utilizado em estrutura metálica. E a família dela é o tipo calha, que dentro de uma família pode ter vários tipos de perfis. Então, agora, nós vamos substituir ele por aquela dimensão que nós acabamos de atualizar, e o material vamos colocar como alumínio. Assim já fica com uma informação a mais. Aqui eu vou selecionar este, alum, tá? Ok. Ok. Muito bem. Agora nós precisamos selecionar uma linha, tá? Que é nesse trajeto que ele vai implementar a calha. Então, seleciona aqui a linha inferior no 3D, tem que ser no 3D. Rotaciona aqui para visualizar como que ficou. Esta calha parece que está dentro da laje, então na sequência nós precisamos ajustar. Já vou inserir deste lado também. E vamos colocar nessas outras. Então, aqui, vamos rotacionar. Agora para cá. Olha, aqui provavelmente nós vamos ter que ajustar todas elas, tá? Tá um pouco estranho. Mas depois vamos resolver esse detalhe que ficou para trás. Então, aqui, inserir a calha. Falta este último lado. Então, ok. Agora eu posso dar um ESC. E vamos abrir o primeiro corte. Vai ser esse AA. Pega dois telhados ao mesmo tempo. Então, aqui vamos excluir este plano de referência, que não tem necessidade. E agora, olha só, como ficou muito baixa a altura aqui da tesoura, ela entrou na laje. Então, nós precisamos elevar essa tesoura. Então, vou selecionar este grupo, tá? Editar o grupo. E tem um grupo dentro do grupo. Então, eu vou selecionar ele mais uma vez, editar o grupo. Deseja concluir a edição do grupo atual e iniciar a edição do grupo aninhado? Sim. Então, aqui, precisamos levar esta tesoura mais para cima. Esse banzo superior. Então, aqui, valor do deslocamento Z. Vamos elevar 10 centímetros para conferir como que vai ficar. Vamos dar um OK. Então, aqui, levou mais para cima. Aparentemente, vai dar certo com a calha, mas podemos elevar até os 90. Então, aqui, ok, mais uma vez. Muito bem, vamos concluir. Ok. Aqui do outro lado já ajustou também, porque elas eram unidas. Agora, a gente precisa levar este telhado aqui para cima. Então, vamos em alinhar base com base. Agora eu posso fechar esses perfis. Aqui é interessante que fique esta distância para a gente conseguir inserir o cano que desce a água, que escoa a água. Agora, a gente precisa entrar novamente nesse grupo para adicionar mais um desses elementos verticais. Então, editar grupo, sim. Vamos copiar ele aqui para o lado, então pode pegar o meio como referência. Vamos colocar um aqui e outro aqui mais na lateral. E agora a gente precisa alinhar esses elementos, tá? Então, aqui ele poderia ter ido um pouquinho mais para perto da parede. Então, a gente vai alinhar por este. Tentar selecionar este ponto, e daí vai ficar melhor. Tá? Aqui o ponto, e aqui ele ainda ficou dentro da caixa, da calha. Então, vou diminuir um pouquinho mais. Então, até aqui. Vamos ainda diminuir um pouquinho desta distância, tá? Para ter certeza que ele vai
Não vai ter interferência nesses elementos. Vou bloquear aqui. Vamos unir esses perfis. Aqui, este. Vamos colocar um deslocamento superior de 0,9. Dele vai subir um pouco mais, já deu o recorte correto. E vamos inserir uma junta nesses perfis, ok? Ele tá estranho, então, marca da localização da coluna, vertical, aqui deslocamento da base. Então, aqui vamos colocar como 80. E, porém, ele não fez o recorte da junta, então eu vou tentar mais uma vez. Agora sim. Fez o recorte, vou concluir. Ele demora um pouco mais porque tem que atribuir mais elementos a todas as tesouras do projeto. Vamos remover algumas restrições, corrigir grupos, criar novos tipos de grupos, desagrupar os grupos inconsistentes. Vamos desagrupar o que não deu certo. Aqui, ok. Ele excluiu. Então, vou dar um Ctrl Z para não acontecer esse tipo de problema. Então, aqui, vamos corrigir este último item. Ok, vou tentar concluir agora. Remover restrições, corrigir grupos, criar novos grupos. Corrigir grupos, criar novos grupos. Então, ok. Aqui ele já replicou, fechou certinho, só este item que ficou um em cima do outro, tá? Então, a gente precisaria editar novamente para corrigir. Mas não é um erro tão grave, então eu vou deixar assim em função do tempo de curso, tá? O principal é vocês entenderem os conceitos. Agora, vamos editar essas famílias aqui. Então, editar o grupo. Nós precisamos levar essas tesouras mais para cima. Então, editar o grupo novamente. Sim. Vamos elevar este banzo superior até... deixa eu conferir. Valor do deslocamento Z, vamos aumentar, como fizemos no outro. Vamos arredondar até 30. Ok. Elevou, aqui vai ficar de mais 30. Então, vou diminuir para 25. Ok. Aqui 25 está ok. Vamos ajustar este deslocamento superior. Vamos deixar com 5,9. Ele deixou um pouquinho mais alto. Agora, a gente precisa inserir mais um perfil ali no canto. Então, copiar, levar até aqui e unir as juntas. Então, aqui, perfil vertical, horizontal. Ele está muito baixo, então ele não fez o recorte correto. E vamos colocar como 79. Aumentou um pouco. A princípio, ele fez o recorte correto. Então, junta. Remover juntas. E ok? Ok.
Vamos dar um OK para concluir. Então, aqui já corrigiu, nós só precisamos levar este telhado mais para cima. Então, alinhar base superior com base inferior, remover restrições, e aqui agora podemos fechar. Essas platibandas nós vamos precisar elevar um pouco elas, tá? E aqui, note que nós precisamos diminuir este telhado superior e também esta lateral. Então, já vamos corrigir este grupo. E foi um pouco demais, então até aqui provavelmente já dará certo. E aqui nesta lateral, vamos esperar quando que a gente concluir todo o processo, tá? Agora vamos editar esta tesoura do lado de cá. Então, aqui, editar grupo, sim. Este item, nós precisamos deixar aqui com 25, igual como a gente estava do outro lado. Remover, aqui já elevou, um lado deu certinho, outro precisamos ajustar. Então, junta, selecionei o perfil errado, aqui e aqui. Tá, só que ele está muito baixo. Então, aqui a gente vai diminuir para 59. Ok? Junta este com este. Agora sim está ok. E deste lado a gente precisa diminuir um pouco. Então, vamos... concluir. Ok. Agora, vamos ver aqui no 3D qual trecho que nós ajustamos. Nós ajustamos esse trecho aqui, falta essas tesouras deste lado ainda. E depois estas tesouras maiores. Ou pode ser que estas maiores já tenham sido resolvidas. Porque são grupos, então ao momento que nós editamos um, o outro resolve. Então aqui só vamos fazer essa conferência no corte AA. Então aqui são as tesouras lá do fundo, tá? Não se preocupe. E já está correto. Nós só precisamos ajustar este trecho. Então corte BB. Você pode dar 2 cliques também para editar ele. Também funciona. Então, base superior. Ele não andou. Então, aqui, vamos elevar até 25. Ok? Esse vamos colocar um pouco mais alto. Deslocamento superior, 69. E aqui faltou uma calha. Então, vou deixar assim, concluir. Ok. E agora, nós vamos editar essa cobertura. Eu vou mudar de vista antes aqui para a laje superior. Editar perímetro. Nós precisamos, olha só, que está um pouquinho deslocado. Então, aqui, eu vou alinhar com esta. Estava muito pequena. E aqui, com este trecho. Agora sim concluir. Vou colocar como não anexar.
Essas tesouras nós vamos precisar ou diminuir as tesouras ou aumentar um pouquinho este telhado para não acontecer esse erro. Então, vamos aqui para a laje superior novamente, editar perímetro. E esta linha a gente pode trazer com a seta do teclado mesmo, um pouquinho mais para dentro. Aqui, para evitar o problema também, vamos remover a restrição, deixar um pouquinho para cá. Nesse trecho já está ok. Então, aqui, finalizar. Não anexar. E agora falta esse último lugar. Vamos utilizar a planta da cobertura. Cobertura, vou fechar a laje técnica. Pode dar 2 cliques no scroll, que ele vai acelerar o processo. Vamos verificar no 3D como que ele está. Aparentemente, no 3D está ok. Vamos olhar agora aqui pelo corte AA. Perdão, é o corte BB, que é no outro sentido. Então, olha só, nenhum lado está ok. No outro, nós estamos vendo todo o trecho da parede. Então, vamos diminuir esta profundidade de corte. Vou trazer este para cá. Esta linha de recorte do corte, você pode selecionar o corte e aqui em recorte afastado, mude para a opção recortar sem linha. Então, a gente consegue ajustar a profundidade da visualização. Vou deixar ela menor. Vamos novamente para o corte BB. Aqui está ok. Desse lado também. Vamos conferir agora neste outro trecho. Que está ok. E aqui também está ok. Então, agora a gente consegue substituir esses telhados para um tipo de telhado com terças, que é o tipo de telhado com vidraça. Ele adiciona montantes, tá? Que servem de apoio para copiar ali o telhado. No template de vocês, ele já existe. Aqui no meu, eu acabei excluindo, mas vou pausar o vídeo para colocar ele novamente aqui no meu template e, na sequência, eu continuo a mostrar como que é feito o processo. Continuando, então, o processo aqui, você precisa selecionar o telhado e substituir aqui por madeiramento terças, que é um tipo de vidraça inclinada, tá? Note que ele já inseriu as terças no telhado que nós precisávamos, tá? E já veio com a madeira também e não tem nenhum elemento aqui ao redor. Por que acontece isso? Vou clicar aqui em editar tipo, você vai ver que é um tipo de elemento que nós podemos adicionar como elemento vazio na metade. É muito utilizado isso também para pergolados, então seria só inserir um painel de vidro. O tipo de união não precisa definir, como é um madeiramento de terças. No eixo 1 não terá nenhum tipo de elemento, e no eixo 2 a gente coloca uma distância fixa e um espaçamento referente ao tipo de telha de fibrocimento ou de outros tipos de telha que nós precisamos, tá? Então aqui os montantes tanto é a parte de madeira nesse caso, mas poderia ser uma parte metálica. Então a gente precisa adicionar um tipo de perfil, como nós fizemos com a calha. Então, como só temos no eixo 2 com montantes, só vamos inserir um montante no interior, que é o que existe entre o limite superior e o limite inferior, entre as bordas, né, digamos assim, borda tipo 1 e borda tipo 2, início e fim. Então, a gente colocou o mesmo, poderia ser um tipo de perfil diferente, dependendo da necessidade, mas aqui são terças de 3 por 3 centímetros. Então, aqui eu posso colocar um OK, que já está pronto o nosso madeiramento, questão de segundos, e vamos fazer o mesmo para estes telhados, aqui embaixo. Então, seleciono um, com auxílio do Tab, seleciono o outro, e substituo por um madeiramento de terças. Que está ok.
Aqui ele inseriu mais telhas que o necessário, mais terças que o necessário. Então, vou selecionar um deles, colocar aqui, desfixar o elemento, deletar, e no outro lado a mesma coisa. Então, deleto, aqui está ok. E aqui, beleza. Então, agora, nós vamos criar as telhas, que vai ser um tipo de viga estrutural. Por que isso? Porque dessa forma, a gente consegue criar o perfil da onda da telha e colocar como um quadro estrutural, tá? Então, vamos fazer aqui pelo 3D mesmo. E a gente pode ir em estrutura, sistema de vigas. E aqui nós já temos um sistema de viga criado nesse template com o tipo de viga, que é a telha ondulada, tá? Então, essa telha ondulada é o perfil que vai formar a telha de fibrocimento. Então, com ela selecionada, nós precisamos definir um plano. Esse plano vai ser inclinado, tá? Então, vamos aqui em selecionar plano. E podemos selecionar um plano de terça, porque ela já está inclinada. Então, agora, quando a gente desenhar o nosso limite, já fica com a inclinação igual à terça. Então, se a gente muda a angulação da terça, automaticamente muda do telhado. Vamos aqui para o nível da cobertura, para desenhar. Então, aqui a gente precisa que seja um pouco para dentro da telha. Então, eu vou colocar aqui na lateral, depois a gente ajusta a distância. Um retângulo até aqui, mais ou menos, tá? Nas laterais eu vou bloquear. Então, ok. Aqui, perdão, eu coloquei até esse limite, mas não é. É só até aqui na metade, porque depois muda a angulação. Então, neste ponto, a gente pode atribuir esse plano de referência. Então, seleciono o plano, passo a afastar e selecionar a linha. Agora sim. Então, aqui tem que ter uma distância de uns 8 centímetros, é o suficiente. Aqui eu coloquei para o lado errado, tem que ser para este. Ele não está permitindo mudar a cota, vou tentar com esta. Então, aqui, até este ponto. Então, aqui é 0,08. Agora sim, vamos finalizar para visualizar como que está essa representação. Olha só, eu deixei do lado errado, tá? A referência errada. Então, ele colocou na longitudinal, precisamos na transversal. Então, vou editar o limite. E essas barras, a gente vai trocar aqui em direção da viga. Vou selecionar esta direção. E agora sim, finalizar. Por que elas ficaram afastadas? Porque ela tem uma distância fixa de 1,86, e isso é demais. A nossa distância de um lado ao outro é de 2,54. Coloquei a vírgula no lugar errado, é 0,254. Então, aqui, vamos rotacionar, ver se está ok. Está ok, porém ficou abaixo. Então, nós precisamos selecionar uma dessas telhas, uma dessas ondas, e trocar a referência delas. Vamos digitar SA. Aqui no meu teclado não funcionou, porque estou gravando a aula. Vamos selecionar todas as instâncias, pode ser em todo o projeto, tá? E substituir aqui na justificação inferior. Agora, então, ficou certinho. Vamos rotacionar para ver se está ok mesmo. Podemos abrir um tipo de corte. Aqui tem todas as ondas.
Está perfeito. Aqui não vamos adicionar mais um, depois a gente vem com um trecho de rufo. Elas ficaram um pouquinho afastadas. Então, nós podemos aproximar ainda mais, deixar com 2,5. Vamos selecionar agora, então, o sistema de vigas. É esse tracejado. Vamos trocar aqui por 2,5. Vamos lá no corte. Aqui deu algum tipo de erro, vou dar um Ctrl Z. Vou salvar meu projeto para não perder nenhuma definição. Tentar selecionar aqui o sistema de viga. Distância fixa. Vamos colocar 4,4. Ele deu quase certo. Vamos diminuir 4,3. 3D. Agora sim, perfeito. Só precisamos olhar esses últimos itens. Vou selecionar um deles. Provavelmente a justificação está errada. Vamos selecionar todas as instâncias visíveis na vista. Seleciona todos, mas está tudo bem. Valor do deslocamento inferior. Então, agora sim, fecharam todos certinho. Então, agora a gente precisa fazer isso em todos os outros telhados. Eu vou finalizar a aula e fica como treinamento, tá? Finaliza de todos eles e depois eu vou disponibilizar o meu arquivo. Caso você não consiga finalizar o seu, você pode utilizar esse que eu estou trabalhando para dar continuidade à aula. Mas é muito importante que você continue testando esses aprendizados, porque o telhado, assim como eu já falei em alguma das aulas, ele fornece muito aprendizado para outras famílias e outros elementos que nós precisamos modelar dentro do projeto. Então, bons estudos e até a próxima aula.